Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Eu não sei o horário que você vai estar lendo esse devocional, mas hoje nós vamos ler o devocional do dia 1º de março. E o tema principal do devocional é a ira divina. A leitura bíblica se encontra em 2 Reis 22, de 3 a 20. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã e o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que o enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro do rei de Judá, no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que farei contra este lugar e contra os seus habitantes que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos teus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou fazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei: Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Para muitos, Deus é um velho bonzinho, tolerante e inofensivo, tipo Papai Noel, alguém que não deveria atemorizar ninguém. Talvez por isso a rebelião contra sua lei é cada vez mais ousada, praticada até com orgulho, sem medo de punição. Mas
único e verdadeiro da Bíblia, não é incapaz de coordenar como se fosse só um Deus de amor. Ele é também totalmente santo e justo. Ao ouvir a leitura do então ignorado livro da lei de Deus, o rei Josias reconheceu que a ira do Senhor deveria ser grande e merecida, devido à desobediência do povo, e a profetisa Hulda, consultada, confirmou que havia motivo para apreensão. A causa básica era uma só: por que me abandonaram? O castigo anunciado cumpriu-se quando, entre 605 e 586 a.C., Nabucodonosor e seu exército sitiaram e destruíram Jerusalém e demais cidades de Judá, deportando a maioria do povo para Babilônia. 2 Reis 25. Mas também a outra parte da profecia se realizou. Josias foi poupado. Ele deu ouvido aos alertas e reconheceu a desobediência de Israel, humilhando-se diante de Deus. Ao cair em si do rei o livro do juízo, predito há muito tempo, o mesmo Deus que se enfurece contra quem não se arrepende é também misericordioso para os que se humilham, arrependidos diante dele. Deus não nos castiga, o transgressor, porque tem prazer nisso. O que realmente lhe agrada são mudanças de atitude, como a de Josias. Não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Ezequias 33, 11. Sim, é verdade. Se não houver arrependimento, o Senhor condenará, pois não pode concordar nem compactuar com o mal. No entanto, até o último segundo da nossa vida, é possível obter reconciliação com o Senhor. Sendo assim, libertados da condenação e da morte eterna, arrependimento e fé em Jesus é tudo o que necessitamos. Aproveite essa chance antes que seja tarde. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Que o Senhor os abençoe.